O grupo que nós criamos, né, o projeto que nós criamos, é um projeto que cresce muito consistentemente aí nos últimos 15 anos, né, esse projeto de marketing digital, de pessoas e tal. Por quê? Porque eu acredito que uma das coisas que eu acho que é importante é a integridade, a franqueza, e às vezes é um pouco duro mesmo, sabe? Você tem que ser doce com as pessoas e duro com os resultados. Mas é preciso compreender, nós, latinos, às vezes a gente confunde a sinceridade, né, a franqueza, com ser duro. E não é, é diferente. Por exemplo, eu vejo, muitas vezes lá fora, a pessoa quer ligar para vender um produto, a pessoa diz, não tem interesse e desliga. Normal, faz parte. Né? A objetividade, quero, não quero. Aqui não, as pessoas querem dar volta. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião para amanhã, daqui a um mês. Não, se você não quer, diz não quero, acabou. Essa objetividade é importante para a gente ganhar tempo na vida. Mas eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar com gente muito importante, gente muito especial. Muitos colegas que estão aqui, outras pessoas maravilhosas, que me deram a oportunidade de juntos construirmos projetos muito legais. Então, eu quero falar um pouco para vocês agora sobre negócios, né? Essa parte da manhã agora, eu contei um pouco da minha vida, né? A minha formação, sou engenheiro de produção, tive a oportunidade de fazer MBAs em marketing, vendas, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de negócios. Minha tese de mestrado foi e-commerce no Brasil, tese de doutorado e-commerce no mundo e tese de doutorado relações internacionais e negócios, né? Tive a oportunidade de mentorear diversos mestres e doutores, 10 ao todo, para que eles pudessem se formar. Uma experiência muito legal, acadêmica, profissional. Eu amo a educação é libertadora. Está lá em João 8,32, até o nosso presidente gosta de falar, né? E conhecereis a verdade vos libertará. É extraordinário, a verdade é libertadora. Sabe por quê? Porque ela liberta você da mentira. Gandhi já dizia que um país é composto por homens e livros. Eu amo educação, amo livros, tenho no meu Kindle aqui 5.000 livros. Então, eu estou me deleitando de alegria a gente ter hoje a faculdade, a gente ter editora, são projetos assim maravilhosos. Outro dia eu estava falando com o Fábio, o Fábio é o nosso diretor-geral da Ideal Educação, eu falei, Fábio, o que você pensa disso aqui? Eu falo, olha, nunca vender isso aqui vai de geração para geração. Porque educar o Brasil, educar o mundo, é ajudar as pessoas a se libertar da falta do conhecimento. Porque não tem nada que aprisiona mais uma pessoa que a falta de conhecimento. Se você acha que é falta de dinheiro, se você acha que é nada aprisiona mais uma pessoa que a falta de conhecimento e de amplitude. E a ideia é ampliar a visão das pessoas. Aí outra coisa que eu quero falar, viu? Tem muita gente na internet aí que demoniza a educação. Porque educação formal, porque o professor ensina e aquilo não cai na vida, etc. Gente, esquece tudo isso, bobagem. Olha, se tiver de atualizar os currículos, que se atualizem. Acho que tem muita coisa que tem que atualizar. Mas a educação formal é vital. Senão, como é que nós vamos ter médicos, engenheiros, advogados? Olha agora o coronavírus. O Brasil não produziu uma vacina. Por quê? Falta pesquisa científica para isso. O Brasil não tem o Prêmio Nobel da Paz, ou nenhum Prêmio Nobel, ainda não tem. Tem o de 1905 que é contestado. Um brasileiro naturalizado. Então, o Brasil é um país extraordinário, que precisa investir em educação. O nosso povo precisa de educação. A saída para o Brasil está na educação. Porque educação, um povo mais civilizado, é um povo que vota melhor. Aliás, eu tenho uma opinião. Eu acredito que as pessoas, para votar, deveriam fazer um curso de gestão pública, igual tirar a carteira de motorista. É democrático, mas tem que estar preparado. Porque Milor Fernandes já dizia que o pior analfabeto que tem é o analfabeto político. Porque mal ele sabe que da falta, da escolha dele errada, vão vir as pessoas que vão desviar a verba da saúde, da educação, fazer má gestão. Então, a escolha dos políticos é a escolha de quem vai gerenciar o nosso país. E pessoas mais cultas, instruídas, escolhem políticos melhores. E os políticos também se tornam melhores. Então, a saída para o Brasil é a educação. Assim como fez a Coreia do Sul lá atrás. E hoje é uma potência, né? Então, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre empresas exponenciais, né? O que são empresas exponenciais? Olha, você que é empresário, escuta, presta muita atenção. Você que é empresário, você que é um profissional de vendas, que lida com um cliente que é empresário. Porque o que eu vou falar aqui realmente vai fazer muita diferença em você analisar negócios para o futuro. Vai fazer muita diferença. Primeiro, vamos falar sobre o que são empresas exponenciais, né? São empresas que crescem 10 vezes mais do que as empresas tradicionais.
Ou seja, empresas exponenciais, exponencial é uma função matemática de um crescimento enorme em comparação ao crescimento linear. O que essas empresas exponenciais têm que elas crescem 17 vezes mais que as empresas tradicionais? A gente vai ver isso agora. Sabe o que essas empresas fazem? Elas aproveitam toda a tecnologia que foi criada no mundo a favor delas. Veja, antes de ter a internet, tecnologia de comunicação, de dados, tal, como é que eram os produtos e serviços no mundo? Eram tudo material. Você vendia carro, vendia, por exemplo, móveis. Quer dizer, a economia no mundo lá atrás era totalmente baseada em bens, produtos e serviços tangíveis, né? Então, era assim que era a economia lá atrás. E aí, o que aconteceu com o advento da internet, da tecnologia? Nós passamos a ter uma nova economia, que é a economia de dados. Essa economia onde você tem a prestação de serviço pelo aplicativo, você tem as aulas online, você tem a locação, por exemplo, de automóveis, via plataforma de automóveis, locação de hotéis. Nós saímos da economia do átomo para a economia do bit. Nós saímos da economia de produtos e serviços materiais, né, a coisa mais tangível, e fomos para a economia do bit. Só que essa economia do bit, ela é totalmente diferente da economia física. As regras são outras, completamente diferentes. Nessa economia, o Davi vence o Golias. Nessa economia, se empreendedores, poucas pessoas, com disposição e visão, eles conseguem superar grandes grupos que estão na economia linear. É sobre isso que eu vou explicar um pouco mais. Nós, aqui no grupo que eu dirijo, estamos fazendo uma grande transformação digital para tudo ter uma alta alavancagem exponencial no digital. Então, hoje, eu vejo, por exemplo, grandes instituições de ensino, grandes fábricas, se tornando elefantes brancos. Por quê? Porque nessa nova economia, você trocou o átomo pelo bit. Você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo, a rede de hotéis Hilton é a economia do átomo. O que é Airbnb? Economia do bit. Airbnb tem 100 vezes mais valor que o Hilton e mais escalável. Ele tornou a casa das pessoas um hotel. Ele até, pessoas do Airbnb, põem lá hotéis no Airbnb. Então, essa economia do átomo, do Airbnb, ela disruptou toda essa economia que tinha, a economia do concreto. Vamos dar outro exemplo? Táxis no passado, nós tínhamos lá os táxis, o ponto de táxi, pagava uma grana para ter o ponto, né? Pois é, o que aconteceu? Entrou o Airbnb, hoje emprega acho que 4, 5 milhões de pessoas no Brasil. O maior empregador do Brasil hoje é o Uber. O maior empregador do Brasil hoje é o Uber. Entrou, o que acontece? Acontece que disruptou. Aquela economia, que era a economia do carro, do ponto, deu espaço à economia do bit, a economia do clique, onde conecta quem precisa do transporte com quem tem. Você viu, disruptou. E então você tinha lá aquelas grandes frotas de táxi, com a marca que... eu lembro até hoje, rádio táxi vermelho e branco, na CBN falava. Quer dizer, toda aquela estrutura mudou da noite para o dia. E não para por aí. Hoje você pega o ensino online superior, já superou as matrículas online presencial. E a pandemia acelerou ainda mais tudo isso. Você pega, por exemplo, escritórios de coworking no mundo inteiro, a Regus está passando uma grande dificuldade. Aquele escritório WeWork está praticamente à beira da falência que eles têm em tudo quanto é lugar do mundo. Por quê? Porque hoje as casas estão cada vez mais confortáveis, as pessoas trabalham de casa. Entenderam? Então, nós, como empresários, temos que fazer uma reflexão. E eu vou explicar aqui como é que você faz para trazer o seu negócio para ser um negócio na economia exponencial. Você tem que trazer ele, digitalizar ele ao máximo. Seu negócio tem que ficar leve e solto. Tem que deixar tudo que é ativo e imobilizado, prédio, essas coisas, isso não tem valor nessa nova economia. Porque essa economia ela é global. É uma economia baseada em dados, não é baseada em produto físico, em estruturas grandes. Não. E eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso aqui. Então, vamos lá. Então, eu quis contextualizar. 1990, criaram o projeto Genoma. O que é o projeto Genoma? É um projeto que foi criado nos Estados Unidos para fazer a decodificação do genoma humano, um genoma. E nesse projeto Genoma, ele foi criado em 1990 com um orçamento de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões em 1990.
que aconteceu? Os cientistas trabalharam durante 7 anos. Em 1997, eles conseguiram apenas 1% da decodificação do genoma. 7 anos para conseguir 1% só. E aí chegaram para o cientista-chefe e disseram, olha, é melhor você desistir disso daí, porque isso aí vai ficar chato para a sua carreira, sabe? Fala com as pessoas, porque não está legal. 7 anos. Talvez se eu estivesse na pele dele, eu também não sei o que eu faria, né? Talvez, mas as pessoas foram falar com ele. E aí, só que enquanto ele estava num dilema de decidir se ia parar o projeto no 7º ano ou não, um grupo de cientistas descobriu que o processo de descoberta do genoma era exponencial. E descobriu que era 7 anos para conseguir 1%, mas ia dobrar ano a ano. Sabe que isso aconteceu? Em 2001, 4 anos antes do prazo, eles terminaram o sequenciamento. Por quê? Numa curva exponencial, é duplicado ano a ano. Ela demora para acontecer, mas quando ela acontece a curva, ela sai levando tudo e rápido. O sucesso por trás de muita coisa que você pode ver, está atrás de uma exponencial. Muitas vezes o cara fala, Zé Paulo, como é que construiu um grupo bilionário nesse período aí de 10, 12 anos? Eu digo, amigo, é exponencial. A massa crítica que foi desenvolvida antes de conhecimento, experiência e tal. Você pega, por exemplo, muito cantor sertanejo, a pessoa fica 20 anos ralando, 10 anos ralando, até ser descoberto e, pumba, explode. E assim foi com muitos. Então, o exponencial, aconteceu isso com esses cientistas. Então, em 1990 começaram esse projeto, 97, 1%, mas em 2001 acabaram o sequenciamento e antes do prazo, porque era 15 anos, era até para 2005. E aí, esse fenômeno exponencial acontece em muitas coisas no mundo. O coronavírus se espalha exponencialmente. A fissão nuclear é exponencial. E essas empresas que eu estou falando para você, elas crescem também exponencial, a velocidade é avassaladora. E por que elas crescem assim? Eu vou explicar que ela tem 5 características da porta para fora e 5 da porta para dentro, que a gente tem que implantar nos nossos negócios. Daqui a 2 semanas eu tenho uma reunião, uma semana, com todos os diretores executivos, VPs, todos para a gente discutir a implantação de cada pilar desse em cada empresa do grupo que eu trabalho. Vamos fazer um workshop, vamos criar grupos para a gente discutir as estratégias de colocar cada pilar desse para exponencializar ao máximo. Então, isso aqui é uma aula prática. Você tem que reunir a sua equipe, pegar cada pilar desse, pega as pessoas inteligentes e fala, ó, como é que a gente torna a empresa mais nesse pilar, nesse pilar, nesse pilar. Se você colocar os 5 pilares de dentro e de fora, a sua empresa tem uma capacidade grande, vai ter uma capacidade enorme de ser exponencial. Vamos aos pilares? Vamos lá, primeiro pilar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá. A gente fala sobre pessoas sob demanda, tá? É o primeiro pilar. Então, o primeiro pilar que eu vou falar é da porta para fora da empresa, ou seja, como que essa empresa se relaciona com o mercado, tá? Chama-se staff sob demanda ou pessoas sob demanda. O que é isso? Empresas exponenciais. Antigamente, quando a gente falava, qual é o tamanho da sua empresa? Quantos funcionários tem? A quantidade de funcionários era sinal que a empresa é grande. Na economia exponencial é o contrário. Quanto menos funcionário, melhor. Menos custo fixo, a empresa é mais dinâmica. Na empresa exponencial, não trabalha com muitos funcionários, ela trabalha com pessoas fora da empresa que não estão na folha de pagamento. Olha como é completamente diferente. Exemplo disso, Uber. O Uber tem 4 milhões de motoristas, não são colaboradores do Uber. A empresa exponencial trabalha com pessoas de fora para realizar o trabalho. Por isso ela é exponencial, porque ela tem recursos ilimitados de acordo com a demanda. O Uber pode ter 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 10 milhões, 20 milhões de pessoas dirigindo o Uber. Então, o que as empresas têm que fazer? Como é que eu faço para contar com gente de fora para poder escalar o meu negócio? Sem custo, de acordo com a demanda. Então, a primeira coisa que essas empresas têm exponenciais é que elas trabalham com enxuta, poucas pessoas dentro, e trabalham com pessoas fora, alavancando. Então, você tem o exemplo do Uber, você tem o exemplo do Airbnb. Você não precisa ter hotéis, prédios, não, você trabalha com demanda de fora. Você tem as casas para você trabalhar. Por que eu
gosto muito, por exemplo, do segmento odontológico, operadora, porque você trabalha também com a mão de obra fora, os profissionais que executam as atividades. Então, é um sistema que a gente chama de free float. Você pode crescer vendas ilimitado, é só aumentar a quantidade de prestadores para atender a demanda. Legal? Modelo free float, você não tem produção dentro. Então, é muito importante isso aí, tá bom? Segunda coisa, então essa é a primeira coisa que as empresas têm. Elas trabalham muito. Você pode ver exemplos diversos aí. Você pega, por exemplo, o YouTube, coisa maravilhosa. Quem produz todo o conteúdo não é o YouTube, são pessoas de fora. Quem produz todo o conteúdo do Instagram não é ele, são pessoas de fora. Quem produz todo o conteúdo do Google não é ele que varre todo o site do mundo e organiza. Então, empresas exponenciais, elas trabalham sempre com pessoas de fora produzindo no processo dela e paga sob demanda. Em alguns casos, nem paga. Na mídia social, por exemplo, você não paga, você é o produto. Olha que loucura. Além de você entrar lá, criar seu perfil, você gera conteúdo para a plataforma e, ainda assim, pelo conteúdo que você gera, pelas coisas que você curte, ele está dando propaganda para você. É incrível, não é? Aliás, tem um filme chamado O Dilema das Redes Sociais, que é muito legal você assistir esse filme, você vai entender um pouco como é que funciona a mídia. Então, a primeira coisa é empresa enxuta, pequena dentro e grande fora. Ok? Segunda coisa aqui que a gente tem aqui, ó, a gente fala de comunidade e multidão. O que é isso? Essas empresas, elas trabalham sempre com comunidades, elas escutam as comunidades. Elas têm uma capacidade muito grande de se conectar com as comunidades e ouvir o que eles pensam, o que eles acham. Você vê que no Uber, você dá a nota lá do motorista, no Airbnb. Então, elas comunicam, elas ouvem. Elas têm uma capacidade muito grande, elas têm esse interesse de ouvir o que as pessoas querem. Então, você tem uma empresa convencional, você tem que ter um sistema de ouvir bastante o que as pessoas querem. Tá bom? Então, primeira coisa, trabalha com muito recurso fora, pessoas. Segunda coisa, ouvir muito o que essas pessoas têm. Isso é muito importante, coletar o máximo de informações de pessoas, para você poder entender. Gente, o mercado é rei. Esse dia eu estava assistindo um cara aí que é o maior produtor musical do Brasil, o primeiro e o segundo, né? Acho que o primeiro maior produtor é o Poladian, com 25 mil shows, e o segundo é o Pinga, lá do Nordeste, com 15 mil shows. É um barato. E aí esse cara falando que a dificuldade de contratar um artista, que o artista queria cantar as músicas que ele gosta. Mas ele dizia, não, tem que cantar o que o público quer. Porque ele veio aqui para ouvir os grandes shows, não o seu lançamento. Ele disse que tinha que pôr no contrato, não, você vai cantar as músicas que o público quer. E 80% brigava porque não era aquilo que ele queria cantar. Então, assim, comunidade é importante porque nós temos que ouvir o que as pessoas querem. Não vamos fazer que nem Luiz XV, que diz o seguinte, o mercado é eu. Não, o mercado não é você. O mercado é o mercado, e ele tem os seus desejos, as suas necessidades e tal. Então, vamos lá. Essa é a segunda coisa, então, comunidade. Terceira coisa, algoritmo. O que é algoritmo? Algoritmo é um sistema informatizado para você poder compreender as pessoas. Então, essas empresas, elas têm sistemas que fazem seleção, que fazem separação, então elas conseguem entender sobre pessoas, comportamento e tudo mais. Então, é uma característica muito importante das empresas exponenciais. Elas têm essa característica de fazer esse algoritmo funcionar. Quando você entra no Instagram, por exemplo, aquelas propagandas que vêm para você, é porque já leu todo o seu conteúdo, está ofertando alguma coisa de acordo com você. O e-mail, quando você utiliza gratuito, aquelas propagandas. Então, essas empresas elas conseguem ter algoritmos inteligentes que fazem a leitura e esse algoritmo interpreta e traz as informações. Legal. Tem uma outra coisa muito legal que essas empresas têm, que é uma coisa chamada ativos alavancados. O que é ativos alavancados? Eles trabalham sempre com recursos de fora. Eles não têm ativo fixo dentro da empresa, não tem caminhão, não tem prédio, a empresa é bem leve, tudo que é ativo contrata de fora e sob demanda. Olha, nós já falamos de pessoas que trabalham com muita gente de fora, essa parte agora é ativos, ou seja, recursos. Essas empresas não têm prédios, não têm caminhões, não têm centro de distribuição, não, elas trabalham mais enxuta possível. Então, todos os ativos são alavancados externamente, ou seja, estúdios, muita coisa. Você percebe que a empresa já tem mão de obra que vem de fora e também tem os recursos que vêm tudo de fora. Olha aí como a empresa vai ficando enxuta, leve, né? E por último, a gente pega aqui engajamento.
Essas empresas têm um trabalho forte para engajar a audiência. Eles dão prêmios, sorteios, fazem uma série de ações para manter o público engajado. As pessoas amam isso. Então, da porta para fora, elas têm todo esse cuidado. Então, para você ser uma empresa exponencial, você tem que ter esses requisitos, você tem que colocar isso na sua empresa. Tem que colocar a cabeça para funcionar. Como é que você faz a empresa entrar nessa trilha aí? Como é que você faz a empresa ter aqui, uma equipe de fora trabalhando, produzindo? Como é que você faz ter uma comunidade bastante ativa na empresa? Como é que você trabalha com algoritmos para você poder ter lógica e inteligência na empresa? Como é que você trabalha com ativos alavancados de fora da empresa? E, por fim, como é que você faz o engajamento de tudo isso daí? Então, isso aí da porta para fora da empresa. Eu sei que é meio técnico tudo isso, mas é muito legal para quem quer construir uma empresa exponencial. Tudo isso aqui, eu vou fazer um exercício com a minha equipe, item a item. O que a gente pode fazer nesse item? Vou dar um exemplo, vai do item 1. Nós podemos ter centenas, milhares de profissionais de venda trazendo negócio de fora. Podemos criar uma plataforma aberta para pessoas vendendo nosso produto em várias partes do Brasil, do mundo. Dá para fazer isso, né? Dá para criar uma comunidade, dá para fazer engajamento, a gente consegue fazer tudo isso. Da porta para dentro da empresa, o que a empresa tem que fazer? Primeira coisa que ela tem que ter, uma interface. Zé Paulo, o que é essa interface? Tanta informação circulando, tanto dado, precisa ter uma interface para receber todos esses dados e poder tratar esses dados. Então, é necessário ter uma interface, ou seja, um sistema que capta todos esses dados para eles serem tratados, né? Que dados são esses? Esses dados que a gente falou da comunidade, esses dados que a gente falou da equipe, né? Esses dados que a gente falou de mercado. Precisa ter uma interface para receber tudo isso, para ter essa compreensão. Isso é da porta para dentro, tá bom? Outra coisa que a empresa tem que ter é um dashboard. O que é um dashboard? Não adianta você ter apenas dados. Esses dados têm que ser transformados em informação. Qual é a diferença de dado com informação? Dado é uma coisa solta, dispersa. Informação é quando é organizado, tabulado. Isso aí a gente consegue ver através de dashboards. O que é isso? São painéis que a gente consegue ver esses dados compactados. Então, essas empresas também têm uma interface que puxa dados e tem também um sistema que a gente tem esse dashboard para poder controlar todos esses dados, para ficar visível, né? A gente vê aqueles painéis com aqueles indicadores. Então, essas empresas exponenciais, elas têm isso também, esses dados, esses indicadores, tá bom? Outra coisa importante que essas empresas trabalham é com experimentação. Gente, hoje em dia, quando a pessoa me pergunta se uma coisa vai funcionar ou não, eu digo, não sei. Não sei, tem que testar. Zé Paulo, tal campanha vai funcionar? Não sei. Tem que testar. Por quê? Porque tudo é muito rápido e dinâmico. A gente não pode falar que uma coisa vai funcionar ou não, tem que testar. Aí eu digo, olha, me dá uma semana, eu vou testar. E aí depois eu te falo como é que foi, se vai funcionar ou não. Então, essas empresas exponenciais, elas trabalham muito com experimentação. Elas criam laboratórios internos de experimentação. Testa uma abordagem, testa outra, mensura. E aí consegue ver os caminhos que deram mais resultado, né? Então, precisa ser uma empresa organizada, uma empresa realmente que trabalhe com dados. Uma outra característica que a empresa tem que cuidar da porta para dentro é autonomia. As pessoas precisam de autonomia para poder trabalhar, para poder desenvolver. Confie nas pessoas, dê autonomia para elas. Isso é vital para que elas possam desenvolver o seu trabalho. Então, essas empresas têm autonomia. E essas empresas dão autonomia para as pessoas, para elas poderem se desenvolver, para poder projetar, para poder se reunir em equipe. É uma coisa que a gente faz muito no grupo que eu trabalho, e eu quero cada vez mais. Uma das coisas que eu mais gosto é quando eu vejo pessoas tomando café de empresas diferentes, de áreas diferentes, trocando ideia, porque dali gera sinergia, riqueza, crescimento. Isso é muito legal, né? A melhor maneira de aprender e desenvolver é através dessas trocas que as pessoas têm. Tá bom? E, por fim, essas empresas têm uma coisa chamada tecnologias sociais. O que é isso? Tem sistemas que as pessoas podem trabalhar remoto, à distância, com eficiência. São tecnologias muito importantes para que as pessoas possam ter conforto nesse mundo aí, rápido, nesse mundo onde as pessoas, hoje, com pandemia, com tanta coisa, podem trabalhar das suas casas, dos seus escritórios. Então, esses princípios ajudam a empresa a formatar para que ela seja uma empresa exponencial. Vamos lá, os 10 coisas de porta para dentro e fora? Então, vamos lá, 5 coisas que eu falei da porta
para fora que as empresas têm que fazer para que elas se tornem exponenciais. Primeira coisa, elas têm que ter o quê? Staff sob demanda, ou seja, contratar sob demanda. E não funcionário, pessoas de fora da empresa, ok? Não poucos funcionários dentro da empresa e a maioria de quem produz massivamente fora da empresa. Exemplo, Uber e outros. Segunda coisa que tem que fazer é uma comunidade, né? Uma comunidade, uma multidão de pessoas que são leais à marca, fiéis à marca, que falam da marca, né? Como a Apple tem defensores da marca. Como é que a empresa faz isso? Comunicando com as pessoas, interagindo com as pessoas. Terceira coisa, ela tem algoritmos, são sistemas inteligentes para poder compreender hábitos, costume. Quarta coisa, ela tem ativos alavancados externos, ou seja, trabalha com prédio, caminhão, estrutura, tudo de fora, empresa muito enxuta. E por último, a gente tem a questão da segmentação, ou seja, é a empresa que sabe dividir bem o seu público e fazer um engajamento com esse público. Sabe engajar com campanhas, com promoções e tal. Legal, isso da porta para fora. E da porta dentro, o que ele tem? Tem interface para poder receber todos esses dados e processar. Tem também um dashboard para poder tornar esses dados fáceis de leitura, tá certo? Tem também a questão da experimentação, é um laboratório com muitos testes de inovação. Tem também lá a questão da autonomia, as pessoas trabalham com autonomia, têm liberdade para fazer, desenvolver. E, por fim, tem tecnologias sociais, que as pessoas podem trabalhar com mídias, podem trabalhar remoto e se conectar. Então, se você quer que a sua empresa cresça exponencialmente, tem que implementar esses 5 elementos dentro e fora. Agora, tudo isso funciona com uma coisa importante, que é o que a gente chama de TPM, né? Ok? TPM, o que é TPM? É em inglês, né? Mas em português é propósito transformador massivo. O que é propósito transformador massivo? A empresa precisa sonhar grande. Ela tem que declarar para todas as pessoas, olha, qual é a nossa meta, o nosso objetivo, e todo mundo tem que viver aquilo. Você pega, por exemplo, o Google, olha o propósito do Google. O propósito transformador massivo do Google. Organizar as informações do mundo. O Google tem como missão organizar as informações do mundo. É o propósito transformador massivo do Google. Então, você como empresa também tem que ter um propósito transformador massivo para ela, para os seus colaboradores, para que todo mundo possa estar energizado, motivado, para poder seguir em frente e fazer todos esses elementos acontecer. Tanto os 5 da porta para dentro, como os 5 da porta para fora. Tá bom? Nós aqui no grupo que eu trabalho, nós temos um trabalho muito forte de colocar essas inovações para que todas as empresas que a gente trabalha sejam exponenciais. E para ser exponencial, você tem que sair da era do átomo e ir para a era do bit. Sair da economia, do concreto, do que é físico, para uma economia de dados. Ou seja, é muito mais utilizar tudo que tem de tecnologia dinâmica, toda a tecnologia dinâmica atual em favor do seu negócio. Isso é muito, assim, interessante porque é totalmente diferente de toda a economia linear. A economia linear, ela é focada em prédios, em estrutura, tanto é que o contador do passado, como que ele faz o valuation de uma empresa? Ele usa lá a técnica de fluxo descontado, técnica de múltiplo, usa a técnica contábil. Só que essas técnicas não conseguem contabilizar uma empresa de tecnologia. Porque o modelo de cálculo de valuation não é esse modelo. É o modelo de venture capital, é o modelo de possibilidades de geração de caixa futuro. Você não consegue prever. Como é que o Nubank se tornou o maior banco do mundo, né? Agora o Itaú passou ele novamente. Por quê? Pelo potencial que o Nubank tem de geração de caixa. Porque o Nubank não é banco, ele é uma plataforma que vende produtos financeiros. Como é que o mercado enxerga o Nubank? É uma plataforma que vende produtos financeiros, mas que pode vender vários outros. Pode vender saúde, pode vender educação. Por isso que ele é tão valioso. Porque é uma plataforma, uma comunidade, né, que ela pode trabalhar vários outros produtos. Não é um banco. Está trabalhando o banco agora, mas pode fazer várias outras coisas. Por isso que o valor desse negócio é tão grande. Então, meu amigo, se você tem uma empresa tradicional, linear, e você quer torná-la exponencial, você precisa ter um propósito transformador massivo, você precisa ter essas 5 coisas da porta para fora, 5 da porta para dentro e muito trabalho para cada pilar desse adequar ao seu negócio. Aí você vai deixando de ser da economia do átomo para a economia do bit. Aí sim, você tem condições de ter curvas exponenciais de crescimento. Tá bom? Esse foi o nosso bate-papo sobre negócios exponenciais. A gente vai dar um break aqui de 5 minutinhos para você só levantar
esticar aqui a canela, a gente volta daqui a pouquinho, 5 minutos para a segunda palestra, tá bom? Obrigado. Down in the deep when your brain goes numb.